Pode começar? Eu acho que pode. Pode sim. Tá bom. Bom, então me apresentando, meu nome é Thalita, eu sou R4 de Gastroenterologia da Universidade Federal de São Paulo e vou apresentar hoje a nossa sessão clínica. Bom, identificação. Casa de um paciente do sexo masculino, 65 anos, branco, casado, aposentado, natural e procedente de São Paulo. E a princípio, a queixa principal dele era alterações de uma sorologia viral que ele realizou. O paciente, ele tem um diagnóstico de espondilite anquilosante há um ano antes de chegar no nosso ambulatório, e o pessoal da reumatologia que estava acompanhando esse paciente estava em programação de iniciar imunobiológico com ele, um anti-TNF-alfa. E eles solicitaram sorologias para o vírus B, e os resultados foram esses daqui: o HBsAg negativo, o HBeAg negativo, o anti-HBe positivo, o anti-HBc positivo, o anti-HBs positivo, e o DNA não foi detectado. E por isso o paciente foi encaminhado para o nosso ambulatório para verificar isso. Bom, e de antecedentes, ele tem uma doença crônica, hipertensão arterial sistêmica e a espondilite anquilosante, como eu havia dito. Ele fazia uso de atenolol 25 de 12 em 12, hidroclorotiazida 25 uma vez ao dia, alodipino 5 miligramas de 12 em 12 horas. Continuando os antecedentes pessoais, cirurgias prévias, ele fez só uma hernioplastia em 2010, de história familiar não tinha nada muito relevante. História epidemiológica, ele negava transfusão sanguínea prévia, uso de drogas, viagens recentes, tatuagens, acupuntura, diálise, e ele negava o uso de preservativos. De hábitos de vida, era um paciente sedentário, que fazia uma ingesta de bebida alcoólica, geralmente cerveja ocasionalmente. É um paciente ex-tabagista também, com a carga tabágica de 60 maços ano, e interrompeu o uso em 2001. No exame físico, na nossa primeira consulta, ele estava em bom estado geral, corado, hidratado, anictérico, afebril ao toque, sem sinais de hepatopatia. E ele tinha um MC equivalente a um sobrepeso, de 28,5. Aparelho respiratório cardiovascular normais, abdômen era flácido, indolor à palpação, com ruídos presentes, tinha uma cicatriz na linha média por conta da hernioplastia que ele realizou, mas não havia visceromegalias. E em membros inferiores estavam normais. Bom, essa aqui é a tabela de exames dele. Essa tabela aqui, essa primeira coluna de 2015, são os exames um pouco antes dele chegar no nosso ambulatório. Ele tinha enzimas normais, apenas uma gama-GT um pouco alterada, de 119, os demais exames também normais aqui, hemoglobina, leucócitos, plaquetas, função renal. Bom, e aí a gente optou, depois desses resultados, dessas sorologias de hepatite B, a gente optou por iniciar uma lamivudina como uma profilaxia, para que ele, então, iniciasse o uso de anti-TNF. E logo depois que ele... Thalita. Só um minutinho que eu acho que alguém apresentou aqui sem querer e tirou o seu slide. Você coloca de novo para apresentar? Coloco. Até aqui, só que eu acho que algumas pessoas não vão ver. Tá, peraí, E aí, coloca. Isso, foi de novo. Obrigado. Tá bom. Bom, então, como eu estava mostrando na tabela, em 2015 os exames estavam normais, exceto por uma discreta elevação, uma alteração na gama-GT. Começou a lamivudina como profilaxia, e então, alguns meses depois, ele começou a adalimumab. Depois do início da lamivudina, ele esteve no nosso ambulatório novamente com novos exames, e esses exames já se mostravam alterados. O AST estava de 60, o LT 134, uma fosfatase alcalina discretamente elevada de 143 e uma gama-GT de 374. A função hepática estava normal
e foi visto também uma glicemia de jejum alterada, uma hemoglobina glicada também alterada de 6,1. Bom, e o pessoal da reumatologia começou o adalimumab por volta no mês de maio, e o paciente seguiu em acompanhamento no nosso ambulatório. Esses são alguns exames do ano de 2016 que mostram a persistência das aminotransferases elevadas, ora um pouco mais, um pouco menos. A gama-GT sempre alterada, até que chegou a 1.193 em outubro, e a fosfatase alcalina, ora normal, ora alterada, mas um pouco próximo aí do limite. Bom, e a função hepática sempre normal. Em vista disso, da história clínica dele e desses exames do ano de 2016, eu vou abrir agora para as hipóteses diagnósticas, para discussão em relação aos possíveis exames que vocês acham interessante ser solicitado para complementar a investigação. Inicialmente, ele veio como um perfil de imune B, Isso, né? Isso. Para saber com a gente se estava tudo ok para começar o medicamento. Exato. E a gente introduziu a lamivudina. Uhum. E falou, pode começar. Exatamente. Você teria falado isso também? Como é que é o seu... A adalimumab, ele entra em que risco nos pacientes de risco de reativação, né? O anti-HBC positivo, independente do anti-HBS, né? Sim. Ele é alto, médio ou baixo? Ele é baixo, né, doutor? O adalimumab é o anti-TNF-alfa e ele tem um baixo risco de reativação do vírus B. Diferente do rituximab, por exemplo, que a gente sabe que tem que realmente fazer a profilaxia, porque a chance é alta de reativação. É moderado, Thalita. É moderada? É moderado. Quando a gente avalia, né, um paciente com sorologia para vírus B, que vai fazer imunobiológico, quimioterapia, imunossupressão, a gente precisa avaliar duas coisas. Como é que é o perfil do paciente, se ele é HBsAg positivo ou se ele é anti-HBC positivo, que nem o Edu falou, com ou sem anti-HBS, o anti-HBS não interessa muito, né? E a gente precisa ver que droga vai dar. E com isso você classifica o risco em alto, moderado e baixo. O que é risco alto? Risco alto é quando existe uma chance superior a 10% daquela pessoa reativar. O risco moderado é quando essa chance é entre 1% e 10%, e o risco é baixo quando é inferior a 10%. Então, assim, para guardar nos anti-HBC, que são o que dá mais dúvida, né? Porque HBsAg, em geral, positivo, em geral, a gente faz a profilaxia. Mas no anti-HBC é que dá mais dúvida. Então, para guardar, é assim, risco alto é só rituximab, como você falou, ou outros anti-CD20, né? O risco moderado são os anti-TNF, os inibidores da tirosinoquinase, e que mais que tem? Tem mais alguma coisa. Esses que são inibidores de citocinas e integrinas, vedolizumab, coisas que se usa na doença inflamatória intestinal, né? Uhum. Então, tudo isso é risco moderado. E nunca esquecer dos corticoides também, que a gente nunca pensa nos corticoides, né? Se você for dar... o doutor Gama apareceu! Uhum. Acabou sua live, Gama? Tá fechado. Tá sem áudio, doutor. Será que foi? Acho que foi agora. Abriu. Tá sem áudio. Tá.
Tá sem áudio. Será que tá igual semana passada? Semana passada foi igual também. É. O que aconteceu? Só depois que ele conseguiu o áudio. Bom, então, no risco moderado, lembrar do corticoide, né, que a gente nunca lembra. Se tiver usando 10 miligramas de prednisona ou mais por um período superior a um mês, isso é um risco moderado também, né? Então, no anti-HBC, é isso que a gente tem que se preocupar. As outras coisas, aí são um risco baixo. Metotrexate, ciclosporina, azatioprina, aí é tudo risco baixo. Então, neste caso aqui, era um risco moderado. Aí, risco moderado é aquele perrengue. Você pode fazer duas coisas. Ou a profilaxia, que nem a gente fez aqui, ou o acompanhamento com o tratamento se houver reativação. Tem um guideline da Associação Americana de Gastro que é da opinião de que é preferível você fazer uma profilaxia do que você fazer um acompanhamento e, eventualmente, esse acompanhamento falhar. Eu acho que, na nossa realidade, também, né? Porque o paciente pode não voltar, às vezes a gente tem um problema para conseguir exame, porque esse acompanhamento, além de tudo, é meio caro, meio trabalhoso. Você tem que fazer HBV-DNA e ALT a cada 3 meses, pelo menos no primeiro ano, né? Então, é difícil você marcar isso no ambulatório, fazer, ter o resultado. Então, eu acho preferível, no risco moderado, a gente fazer a profilaxia com medicação. E aqui, naquela época, era a lamivudina, era o que tínhamos, né? Eu só estou achando estranho, porque, assim, antes de qualquer coisa, ele já veio com uma LT alterada, né? Eu ia perguntar para você, prof, porque, ó, antes de iniciar, em abril, já tinha uma alteração do TJGP, né? De todos, na verdade, de todos os exames, né? Fosfatase, gama-GT, por quê? Pois é, não sei. Você tem alguma opinião, Edu? O que podia estar acontecendo? Não, me chamou a atenção isso. Eu achei que as alterações dele iam aparecer só depois, mas ele já tinha mesmo, né? Então, não sei, talvez ele tivesse... E uma relativa importante, né? A gente poderia... Ele teve algum... Esse 2015, ele é muito longo, ele é muito curto? Ele teve alguma medicação sintomática para espondilite? Porque em 2015, prof, ele só tinha a gama-GT aumentada, mas ele tem um sobrepeso que pode justificar, não é? A gama-GT agora, em 2016, antes de iniciar a lamivudina, já estava com as provas de função hepática alteradas. 2015 está sem um mês que ele fez esse controle. Não tem um mês. Tá, foi no final do ano, doutor, novembro, se não me engano. Novembro, então a gente teria 6 meses entre fazer a consulta dizendo que ele era imune e ele aparecer antes de começar a adalimumab com as 4 enzimas alteradas, né? Mas a lamivudina começou antes, quer dizer, foi depois da lamivudina que alterou? E depois da lamivudina, tá certo. Então, quer dizer, começou a lamivudina, daí os exames alteraram e mesmo assim começou com a adalimumab? Isso. Sem ver por que alterou. Sem ver por que alterou. A lamivudina por si só não causaria isso. Não alteraria, né? Então, é esquisito. A única coisa realmente que ele tem é esse sobrepeso, não tinha, né, um etilismo que não chamava atenção, tinha uma espondilite anquilosante que eventualmente usava aí algum anti-inflamatório, alguma coisa, não sei. Mas está esquisito. Tem que investigar, né? E a gente fez alguma hipótese para isso na consulta, Thalita? Nós vimos ele antes de começar a adalimumab, vimos esses exames, pensamos em alguma coisa? Não, doutor, não tem nada registrado em prontuário, só está escrito assim a respeito dessas alterações, e logo em seguida ele foi na reumatologia, no mês de maio, né, e foi iniciado o adalimumab para ele.
mas outros exames foram feitos também. Ah, desculpa. A gente repetiu os exames, as sorologias, para ver se tinha acontecido, mudado alguma coisa. Eu vou colocar aqui, posso projetar? Inclusive, as sorologias, elas foram feitas ao longo de vários meses, assim, todo ano praticamente era repetida as sorologias, e elas sempre mantinham o mesmo jeito, tanto em relação ao vírus B, quanto em relação ao vírus C. Não teve nenhuma alteração. Se me permitir perguntar, Thalita. Perdão, por favor, Mirela. Fala, Mi. Oi, estava cortando. Eu estava olhando os exames, ele também tem uma gama GT aumentada. Ele tem alguma coisa para síndrome metabólica? Não. Ele tem o sobrepeso. Ele tem o sobrepeso e essa glicemia aqui de abril que foi identificado, alterada. Essa diabetes já, né? 131 de jejum. E é hipertenso, né? Não, hipertenso, desculpa, é hipertenso. A única alteração aqui, a única causa que a gente pode levantar com esses antecedentes é uma síndrome metabólica, uma doença gordurosa metabólica, né? Não temos muito outra hipótese aqui para justificar essa alteração. Se me permite, Thalita, só para ver se eu não me perdi, ele tinha 1 ano do diagnóstico da espondilite anquilosante, isso? Isso. Essa espondilite foi feita no ano de 2015, e aí, para começar o tratamento, o pessoal da reumatologia pediu a sorologia, e logo encaminhou para a gente, devido à alteração. Só para ajudar com a gente, tem esses exames complementares, mas esse cara tinha alguma deformidade já estabelecida, seja de esqueleto apendicular ou axial? Olha, eu não consegui acessar o prontuário da reumatologia, porque eu acho que eles fazem tudo à mão e o prontuário é físico, mas no nosso prontuário não tem nada descrito em relação a isso. Quem sou eu? Sei um pouquinho de clínica, posso pedir ajuda aos outros clínicos se tiver um reumatologista, mas particularmente para uma dessas entesopatias, né, espondiloartropatia soronegativa, esse cara está um pouquinho fora da faixa etária, né? Tudo bem, chega para a gente não tem o que discutir, o pedido foi para o hepatologista para avaliar essa condição dentro do cenário de começar um imunobiológico, mas particularmente esse diagnóstico me deixou um pouquinho intrigado aí. Fala, nosso reumatologista. Irã, eu também sou um clínico curioso da reumatologia, na verdade apaixonado também, né? Então, assim, uma das particularidades desse caso é exatamente... Se fosse novo, ia fazer reumato, né, prof. Lúcia? Ele falou para nós isso, né? Doutora Lúcia, depois eu vou lhe contar a história da live, entendeu? Mas deixa para lá. O que chama atenção é a faixa etária, de fato, porque espondilite anquilosante é uma doença de homens jovens, né, da faixa etária dos 20 aos 40 anos de idade, né, com uma prevalência bem maior no sexo masculino, sim, e estranhamente esse paciente tem 65 anos de idade, se eu não me engano, né, com o diagnóstico feito um ano antes, aos 64 anos, né? Isto está fora da curva, né, da história natural da espondilite anquilosante, sim, como de todas as espondiloartropatias soronegativas, que são doenças que prevalecem na população adulta jovem, né, e mais em homens do que em mulheres, né? Poderia se esperar uma evolução de cronicidade depois de muitos anos de evolução, e acho que por isso que você perguntou se esse paciente já tinha algum grau de deformidade, né, ou seja, espondiloartropatia de fato, com aquela atitude do esquiador, com retificação da coluna lombar, né, perda da lordose lombar, enfim, a coluna em bambu, que é a clássica aí da espondilite anquilosante, quando ela chega à fase de anquilose, né? Mas essa é uma das
estranhezas desse caso, né? Eu não vou dar spoiler, mas assim tem outras estranhezas, então é um caso que é de fato, né, para uma terça-feira à noite. Ô, Irã, você está perguntando, agora que você perguntou a gente teve um caso, não teve, na enfermaria? Tivemos Um senhor que era pai de uma moça que trabalhava na nutrição, não era? Isso, uma funcionária do hospital, um caso recente que ele está seguindo conosco, né? A gente não teve a oportunidade de, talvez, levar até para uma biópsia, que era a nossa grande vontade, porque a gente já revirou ele. E ele tem uma história de uma dose cumulativa, esse paciente que o senhor está lembrando, de metotrexato, né? E a doença dele começou de uma forma, assim, precoce, porque o diagnóstico foi mais tardio, mas ele já chegou ao diagnóstico da espondilite anquilosante com uma prótese total do quadril, né? Agora lembrei. A gente ficou na dúvida realmente se ele tinha ou não tinha. Ele entrou até em alguns estudos clínicos de droga nova, né? Era um caso já bastante mexido, e a gente ficou na dúvida se ele tinha o diagnóstico pelo mesmo motivo que você falou, né? Mas ele tinha já algumas alterações a nível de coluna lombar e coluna torácica, e além do quadril, o quadril contralateral, que não havia sido abordado na ortopedia, ele tinha essas alterações, era praticamente uma anquilose ali daquela articulação. Ele foi um daqueles que teve desproporção, função com, não foi? Albumina com INR. Isso mesmo, isso mesmo. Desculpa interromper, vamos em frente. Tá. Então a gente ficou sem diagnóstico, tá certo, doutora Thalita? Isso. Mesmo assim, a Adalimumab começou, chamava a atenção que as duas enzimas de parênquima, que seriam mais a ver com o vírus B, tinham subido, mas as duas canaliculares também, apesar da fosfatase não ter atingido o ponto, né? Sim. E a gente ele não relatava nenhum uso de medicação, que aqui seria importante. Uhum. Sim, e aí a gente prosseguiu a investigação. Como eu falei sobre as sorologias, elas se mantinham da mesma forma, não teve nenhuma alteração. E pedimos um exame de imagem, pedimos um ultrassom em 2016, que veio uma ecotextura finamente heterogênea do fígado, com discreto aumento difuso da ecogenicidade do parênquima hepático, e não tinha dilatação de via biliar intra ou extrahepática. E, por final, ele foi fechado com sinais de esteatose hepática difusa leve e discreta alteração da ecotextura hepática. Bom, nós também optamos por pedir um painel de anticorpos em dezembro de 2016 e mostrou que o paciente tinha um FAN negativo, um antimitocôndria positivo, 1/320, anti-DNA negativo, anti-LKM negativo, antimúsculo liso negativo e anticélula parietal negativo. Mas mesmo assim, com esse anticorpo antimitocôndria positivo, o paciente não fechava critério para CBP, pensando no aumento de fosfatase, porque até então a fosfatase, como eu mostrei aqui na tabela, não era em nenhum momento superior a 1,5 vezes o limite superior de normalidade. Bom, e continuando o caso, ele, em março de 2017, um pouco antes, né, em fevereiro, janeiro, foi interrompido o uso do adalimumab pela equipe da reumatologia, e as enzimas persistiam ainda alteradas até mais do que o ano passado. Em setembro de 2017, foi optado por retirar a lamivudina também, e foi iniciado o Ursacol, porque a fosfatase alcalina, agora ela se elevou de uma forma considerável, mais do que 1,5 vezes, associada àquele AMA positivo, pensou-se em uma CBP, e começou no mês de setembro o Ursacol. Bom, no ano seguinte, foi reintroduzido o adalimumab, e como profilaxia, substituído a lamivudina pelo tenofovir. E houve normalização nesse mês das enzimas, mas no mês seguinte a gente pode observar que houve uma nova alteração de STLT, mas percebendo aqui a continuidade da tabela, fosfatase e gama GT, depois que começou o Ursacol, se normalizaram.
Outra coisa que chama atenção também é o fato da IgG estar aumentada, o paciente ele não era cirrótico, e essa IgG, a partir de quando foi solicitada, em fevereiro de 2018, ela se mostrava alterada. Além disso, outra alteração que a gente pode notar aqui com a evolução do caso é que o paciente antes tinha uma função renal normal, uma creatinina de 1,1, 1,2, e essa creatinina no final de dezembro, no final do ano, né, de 2018, em dezembro, estava de 1,54. Thalita, você chamou a atenção da IgG, mas a IgM também está alta, né? Tá alta também, exatamente. E lá atrás, aquela gama-globulina lá em março de 17 estava bastante aumentada. Né? Estava aumentada e foi repetida no final de 2018 e continuava alterada também. Então, são alguns pontos aqui durante a evolução que chamam a atenção. E manteria o Sacol em dose... Qual Isso, dose? Na dose de para CEP ou de CBP? Para CBP, o Sacol na dose de CBP. Mas normalmente a espondilite anquilosante se associaria mais com CEP, doença inflamatória com CEP, né? Apesar da gente não ter uma biópsia, e ter um antimitocôndria positivo. Né? Em título alto, né? E ser homem, né, doutor Irã, como você também já não estava gostando. Eis a beleza do caso, né, doutor Edu? É um homem idoso com espondilite anquilosante que parece agora uma CBP, né? Esse é interessante. Sim. E a CEP, Samanta, é mais comum em homem também mesmo. Samanta perguntou aqui no chat. Professor, será que a CFA dele não podia ter um componente ósseo aí antes? Eu não sei se eu biopsiaria esse paciente, né? Se eu pensasse que a CFA fosse escúcia de componente ósseo, talvez eu biopsiaria esse paciente antes, só com esse AMA positivo, né? Boa hipótese, Henrique. Eu acho que um paciente com AMA positivo, em título alto, uma IgM elevada e uma colestase que em alguns momentos aí deixou um pouco de dúvida, depois ficou mais marcante, eu acho que ele já poderia ter feito uma biópsia nesse momento, né? Porque a gente estava com uma certa dúvida em relação a esse diagnóstico de CBP. Uma dúvida até se esta possível CBP tinha relação com o uso do imunobiológico ou ele já tinha isso antes, né? Porque nós estávamos lá intrigados com umas alterações enzimáticas que ele apareceu antes de qualquer coisa. Pode ser até que ele já tivesse essa associação entre a espondilite e a CBP, e o adalimumab não teve nada a ver com o assunto. Ou não, ele tinha lá só sua esteatose, só sua doença metabólica, e aí o adalimumab é que pode eventualmente ter sido o gatilho para o aparecimento dessa CBP, né? O Gama, que ia estar numa live hoje, ele até me enviou uns artigos interessantes dessa associação do uso de imunobiológico e aparecimento de doença autoimune, né? Então, tem um artigo que relacionou lá mais de 200 casos de doença autoimune induzida por anti-TNF, não só adalimumab, na verdade foi mais até com infliximab do que adalimumab, mas quando você vê a relação que eles fizeram das doenças induzidas pelo imunobiológico, 0 CBP. Não tem em Casuí, tem outros trabalhos com 30 e tantos casos, tem algumas outras séries na literatura, não aparece CBP. Hepatite autoimune aparece no que tange a nossa área, né? Pode até aparecer hepatites agudas fulminantes, lúpus, fibrose intersticial pulmonar, vasculites de todos os tipos,
um monte de alterações autoimunes desencadeadas pelo imunobiológico, mas nenhuma descrição de CBP. Então, a gente fica assim um pouco na dúvida se ele eventualmente já tinha isso ou se isso teve a ver com a adalimumab. Se a gente tivesse certeza disso, é um dado publicável, porque não tem na literatura nenhuma indução de CBP, né? Na espondilite anquilosante, particularmente, tem alguns artigos também de espondilite anquilosante em uso de imunobiológicos, e a única coisa que é relatada é um aumento de ALT. E um aumento, muitas vezes, até na maior parte dos casos, ainda dentro do normal. A ALT, às vezes, dobra de 20 para 40, de 15 para 30, mas continua ainda dentro da faixa normal, né? Então, fica essa dúvida aí. Isso foi induzido ou isso já estava lá, né? Não sei. E tem um relato de caso, doutora Lúcia, que eu printei até, mas não consegui imprimir, de um paciente com artrite reumatoide CBP, em que a CBP entrou em remissão com o uso de adalimumab, né? Ou seja, as duas doenças entraram em remissão com o uso do adalimumab, né? O que é interessante também, né? Exatamente. Enfim, nós resolvemos tratá-lo como CBP, mesmo sem uma biópsia, e aí a gente vai observando ali um aumento da IgG, mais umas enzimas mais comportadas, né? Isso. E o que o trouxe a nós, nunca teve nenhum problema, né? Não. O vírus B sempre foi o menor de todos os problemas que ele tem. Então, mas ali vendo o acompanhamento aí em termos de temporal, a fosfatase alcalina gama-GT parece que abaixou antes de começar o Ursacol. E, olha, se a gente vê que em setembro começou o Ursacol, a fosfatase gama-GT já estava bem mais baixo. Mas acho que essas flechas aí estão meio esquisitas, né, Thalita? Foi com o Ursacol que baixou, né? Isso, é porque eu coloquei assim no meio, mas abaixou antes desse exame. Mas entre maio e setembro, a gente começou o Ursacol, e aí teve esse exame em setembro com esses resultados. Porque teve uma melhora boa, né? Teve. E se manteve essa melhora. Então, pena que a gente não tem esses marcadores até antes do adalimumab, né? A gente não tem essa investigação antes, né? Aquele AMA 1/320 já foi depois, né? Foi depois do adalimumab. Uhum. Eu acho que daquela primeira vez que ele fez pouco tempo, né, Thalita? Como? Que ele fez um tempinho de adalimumab antes. Foi depois dessa primeira vez que ele fez, né? Sim. Se a gente quiser ser, assim, por exemplo, se for publicar o caso, enfim, como a primeira coisa que ele fez quando chegou no nosso ambulatório foi avaliar, inclusive, carga viral, a gente tem soro desse paciente, antes dele tomar o adalimumab, né? Uhum. A gente poderia, eventualmente, pesquisar o AMA nesse soro pré-adalimumab, se tivesse negativo, aí é uma evidência de que foi induzido pelo imunobiológico, né? Se já fosse positivo, aí era uma condição de base já dele, né? É verdade. Podemos ir atrás. Uhum. Bom, podemos continuar? Podemos? Pode. Tá. Bom, e aí a gente solicitou no final do ano de 2018 um novo painel de anticorpos, baseando nessas alterações, voltando aqui na tabela, né, essas alterações que eu cheguei a comentar, do IgG, essas alterações de enzimas das aminotransferases, essa gama-globulina elevada. Solicitamos novamente
e veio um FAM positivo, que antes era negativo, padrão citoplasmático pontilhado reticulado, maior que 1 para 1280, compatível com o CBP, e o antimitocôndria positivo, com a mesma titulação de 1 para 320, e os demais anticorpos negativos. Bom, associado a isso, a gente resolveu, então, biopsiar esse paciente em 2019, e eu vou interromper aqui minha apresentação para o Caio projetar a lâmina da biópsia e fazer a discussão. E qual seria a sua hipótese, Thalita, sem saber? Já sabe. Fingindo que você não viu o resultado. Ai, doutor, quando a gente já sabe, fica meio complicado, assim, né, de falar, mas eu acho, assim, que agora que esse aumento de gama-globulina, essa IgG aumentada, essas aminotransferases que oscilam, às vezes normais, quando elas estão normais, pelo que eu projetei, elas ficam ali bem no limite superior. Então, eu acho que o Caio vai falar, claro, mas eu acho que uma hepatite autoimune, apesar de não ser compatível com a idade, como a gente já conversou, mas seria uma hipótese, né? Acho que tem que se pensar nisso, associando tudo. Mas, ao mesmo tempo, não fecha critério certinho, porque a ALT não aumentou tanto, acima de 5 vezes, o antimúsculo liso dele não é positivo, então tem algumas outras coisas que falam contra, mas seria uma possibilidade de se questionar. Você viu que no mês que você resolveu biopsiar, ou ele conseguiu a biópsia, ele estava com tudo normal? Estava com tudo. O tudo. 18 foi o melhor laboratório dele, né? Igual quase. Foi. Mas ele biopsiou depois de um tempo, né? Não, é que eu vi que a biópsia é de dezembro de 18 e na planilha, dezembro de 18... A biópsia é de novembro de 2019. Deixa eu ver aqui. O último exame que eu projetei aqui foi de dezembro de 2018. E aí, ele fez a biópsia em dezembro de 2019. Novembro de 2019, isso. Thalita, foi optado por biopsiar por causa dessa IgG aumentada, então. Isso. Porque no protocolo ele respondeu, né? Acho que foi isso. Isso. Em relação a CBP, estava tudo ok, assim. Eu acho que a intenção da biópsia foi mais saber se tinha alguma coisa além que justificasse essas outras alterações que não estão relacionadas com a CBP. Você tem enzimas de 2019? Aí? Tenho. Eu vou projetar aqui. Estava quando biopsiou. Tá, deixa eu só projetar aqui um minutinho, Kai. É que aí vai aparecer outras coisas, né? Pode falar. Aqui. Bom, não, só dizendo aqui, o último exame que eu coloquei aqui dele foi de dezembro de 2018, aí nessa outra tabela já pulei para dezembro de 2019, porque em 2018, essas poucas alterações aqui, elas continuaram da mesma forma, não teve muita variação. E aí, em 2019, aí, como eu mostro aqui, em dezembro, a ST, LT estavam normais, a fosfatase e gama também, mas mantinha a IgG sempre alterada, assim como aconteceu durante o começo de 2020, até que a gente decidiu fazer um tratamento. E é engraçado que as transaminases aí estão legais, né? Estão boas. Isso. Comparado com a biópsia que vocês vão ver, eu esperaria um pouquinho mais alterado aí. Thalita, volta ao de 18. Essa conduta, esse 1,54, teve alguma conduta para isso? Peraí. De creatinina? Eu não entendi, doutor. Da create. A creatinina. A creatinina, sim. O tenofovir foi substituído por entecavir no ano de 2019. Foi atribuído a ele o eventual aumento da creatinina.
Sim, sim. Eu vi que você já, o dezembro de 19, ela regrediu para 1,3, né? Sim, ela voltou, mas foi substituído pensando que o tenofovir poderia estar causando essa alteração de função renal. Legal. Vamos lá, Caio. Vamos para a biópsia. O Gama está ao ar livre, Ana, hoje, não está? Tô porque meu computador não está funcionando e eu estou pintando aqui a minha casa e tá um cheiro de tinta terrível, né? Aí eu estou aqui, pegando esse ventinho aqui. Todo mundo tá aparecendo a imagem? Sim. Tá sim, Caio. Então, beleza. É uma biópsia que ela tem uma boa representação, a gente consegue identificar 10 espaços porta. Como era um caso de 2019, eu não consegui resgatar as lâminas, não acharam. Eu pedi para cortar um novo HE hoje, então eu não tenho as colorações especiais. Mas pelo próprio HE, a gente já consegue observar que a gente tem a formação de alguns septos um pouco mais espessos e, por vezes, até esboço de nódulos, né, mostrando que já tem uma cronicidade instalada, né, nessa análise hepática, né, já tem uma fibrose, sim, já com septos formados, definidos, e até querendo esboçar nódulos. O que chama atenção? Praticamente todos os espaços porta, a gente vê uma acentuada quantidade de infiltrado inflamatório, né? Os 10 a gente vê uma quantidade exuberante. Quando a gente analisa, né, qual tipo de infiltrado, quais células a gente encontra nesse infiltrado, o que a gente vê? Né? A gente vê uma população, né, de células linfocíticas, né, a gente tem um predomínio de linfócitos, mas ao mesmo tempo chama atenção a imensa quantidade de plasmócitos que eu tenho nesse manto de células inflamatórias, tá? Então, aqui eu tenho uma quantidade exuberante de plasmócitos. O pessoal que tem dificuldade em encontrar, né, e reconhecer plasmócitos, então aqui uma imagem mais próxima, normalmente a gente vê o núcleo mais rechaçado para a periferia, né, aqui, e esse citoplasma um pouco mais alongado, né, lembra muito uma cauda, né, então isso aqui são plasmócitos, tá? Então a gente vê um infiltrado importante, que eu tenho uma quantidade exuberante de plasmócitos, um infiltrado rico em plasmócitos, e além disso, esse infiltrado, em todos a amostragem portal, ele se estende e agride a interface. Então, a gente vê essas células inflamatórias, elas saindo e começando a envolver os hepatócitos que se encontram-se nessa interface. Ó. A gente vê aquele infiltrado formando mesmo um cordão ao redor do hepatócitos, né? Então, aquela típica necrose em saca-bocado, tá? Então, isso a gente encontra muito, né? Praticamente todos os espaços portas mostrando essa atividade de interface. Então, aqui do mesmo jeito, mostrando mais a formação desses cordões, ou seja, essa necrose em saca-bocado, né? Esse colarete, né, de células inflamatórias ao redor dos hepatócitos. E aqui a gente define, né, uns hepatócitos e a gente consegue identificar que tem umas células inflamatórias dentro do citoplasma do hepatócito. Aqui provavelmente um plasmócito, aqui dá dúvida se é um plasmócito ou se é um linfócito, né? Então, a gente consegue identificar o quê? Em peripolese, né? A gente sabe que quanto mais o fígado está inflamado, quanto mais a gente tem mais atividade de interface, as chances de a gente encontrar em peripolese acaba sendo maior, né? Então, isso aqui é em homenagem ao Dr. Gama. Ô, Caio, você falou que quanto mais atividade inflamatória há, maior a chance de peripolese, não é isso? Isso.
Eu estava falando outro dia com a doutora Lúcia que eu li um trabalho que diz assim, que eles estão querendo, na verdade, agora tirar alguns marcadores, né, da definição histológica da hepatite autoimune, inclusive a hiperipolese. E eu estava lendo algumas coisas que eu achei tão interessante, que a hiperipolese, ela inclusive, né, ela tem uma correlação com uma maior agressividade inflamatória, né? E por que querem tirar, né? Porque querem, em vez de procurar mais e reforçar mais, estão querendo tirar por quê, né? Acho que muita gente acha que não procura. Não procura, acho que não relacionaram tanto isso. Né? Mas aí, para documentar o Dr. Gama, em sua homenagem. Obrigado. Fico emocionado quando eu ouço essa palavra. Com setinhas amarelas. E olhando ainda, né, os espaços POR, então, além desse infiltrado denso, que a gente tem uma importante representação plasmocitária e a atividade de interface, a gente começa a observar também que tem alteração envolvendo a estrutura biliar, né? Então, aqui eu consigo identificar o ducto biliar, o principal, e eu já vejo que tem uma alteração degenerativa, ou seja, eu vejo que tem um polimorfismo no aspecto nuclear, né, entre esse epitélio. E, além disso, quando eu começo a observar a periferia, né, o padrão marginal, eu começo a identificar que tem alguns dúctulos aqui presentes. Então, mostrando que está tendo uma proliferação ductular de padrão marginal. Olhando outras áreas, né, eu vejo esse infiltrado, né, que a gente já viu antes, mas o que me chama a atenção, além do infiltrado aqui, é essas estruturas mais claras, né, que ela tem um aspecto de estar um pouco mais xantomatoso, um pouco mais espumoso, né. A gente consegue ver essas áreas mais claras, né, principalmente na região periportal, nessa região mais marginal. Então, o que seria isso? Seria o quê? É a própria retenção do sal biliar, né? Então, a gente vê essa colatestase, ela sendo depositada principalmente nessa região periportal, e assim a gente encontra a reação ductular marginal e acompanhada por aquele infiltrado mais misto. Tá? Então, isso mostrando mesmo que tem retenção de sais biliares. Alguns ductos biliares principais, a gente consegue identificar as alterações clássicas dele, aquele padrão degenerativo, até mesmo uma vacuolização do epitélio. E outra coisa importante é que a gente identifica que esse ducto, ele está sendo permeado e, por vezes, até agredido pelas células inflamatórias, né, por linfócitos, ora por plasmócitos. Então, a gente pode identificar que tem até uma colangite linfocítica aqui nesse caso. Tá? Bonito esse aí. E aqui a visão do parênquima. O parênquima não tem tanta coisa, não chama tanta atenção. Tem algumas áreas com inflamação, focos de necrose, tem um foquinho de esteatose, que não dá nem 5%, então a gente pensa em doença metabólica que ela cai fora, tá? Não vi roseta, não vi aquele padrão regenerativo hepatocitário. Tá? Então, por fim, é uma doença hepatobiliar crônica, com intensa atividade de interface e com colangite linfocítica. Considerar a possibilidade de uma sobreposição, hepatite autoimune, mais colangite biliar primária, e, em relação ao estádio da doença, provavelmente o estádio 3. E é isso. Dúvidas? Eu tava tensa aqui achando que você ia perguntar para mim. Fernanda agora é uma expert em patologia, histologia. De doenças raras, né, Caio? O Henrique ficou um especialista em hepatopediatria. Pediatria, isso mesmo. No mês passado ele só via pediatria comigo. Agora a Fernanda, só caso raro. Muito bom. E aí, gente? Doutora Lúcia, será que essas transaminases normaisinhas aí no momento da biópsia, com tanta atividade inflamatória histológica, não pode ser por conta do imunobiológico?
Em vez da gente achar que ele é o agressor, na verdade, talvez ele estivesse sendo terapêutico ali para segurar aquela necroinflamação do ponto de vista de elevação de enzimas, e a histologia ainda estava ali em franca atividade, né? Pode ser que tenha tido um papel, mas eu estava vendo esse artigo aqui que você me mandou. Sim. Esse aqui. Sim. É bem recente, um artigo de 2020, que é sobre DILI, induzida por imunobiológicos e esses inibidores de checkpoint. Depois eu ponho no grupo. E aí, quando você vê o levantamento das DILIs induzidas por imunobiológico, eles colocam lá que 90% tem esse padrão de hepatite autoimune. Então, a gente fica muito tentado a... De fato, no caso da hepatite autoimune, houve um papel do anti-TNF. Sim. Porque também ele trocou, não foi, Thalita? Trocou para... Eu ia perguntar, o Etanercept. Isso, ele trocou o Etanercept em 2018. Ele mudou, continua sendo a mesma classe, né? Exatamente. O anti-TNF, mas tem menos descrição, assim, de induzida por etanercept, acho até porque usa menos do que... Exato. E adalimumab. Mas, não sei, está me dando a impressão que ele tinha CBP... E fez hepatite autoimune. Uma autoimune em cima com o uso do adalimumab, né? Vai ser difícil a gente provar isso, mas, enfim... É o que tá. A alteração de transaminase antes do adalimumab era muito pouquinha. Era muito pouca. Por isso que eu acho que é isso mesmo, porque eu acho que era 40 e alguma coisinha, né, Thalita? Eu até entrei no Hipertox aqui na hora para ver e realmente tinha alguma coisa, mas era pouquinho. Sim, era. Eu só vou terminar de projetar aqui para falar para vocês como é que ficou depois da biópsia. Peraí. Bom, eu nem vou comentar aqui, porque o Caio já descreveu tudo. Então, em dezembro de 2019, por conta das alterações da função renal, foi optado por trocar o tenofovir por entecavir. E em fevereiro de 2020, o paciente estava com as aminotransferases alteradas nessa ocasião. Foi optado por iniciar azatioprina e prednisona depois do laudo da biópsia. E depois disso, a gente percebe que o paciente manteve o ano de 2020 todo até junho de 2021 com as aminotransferases normais e bem reduzidas. Ele foi desmamando a prednisona ao longo do tempo e atualmente ele está em uso só de azatioprina, está fazendo uso de entecavir também, e o etanercept. Perfeito. E aí você tem... A transaminase, como a aminotransferase, aquela história da aminotransferase saudável, né? Exatamente. A LT dele é 10. Quando ele tem 40, ele tem 4 vezes a LT que seria normal para ele, né? Então, tem esse aspecto também. Ele não elevou muito, mas para o perfil de normalidade dele, até que elevou bastante. E as imunoglobulina encaixaram no normal também, né? A IgM e a IgG normalizaram. Sim, normalizaram. A última que a gente tem é de setembro, mas estavam normais. Legal. Doutora, e agora aí, doutor Irã? É muita reviravolta, né? Aí você vê, 65 anos de idade, espondilite anquilosante, um homem com CBP e uma sobreposição CBP e hepatite autoimune, né? Desculpa, eu não quero jogar lenha na fogueira, tá, doutor Gama? Mas estamos aqui em junho de 2021, ele está usando azatioprina, muito bem, obrigado, imunoglobulina lá embaixo, aminotransferases também lá embaixo, e esse homem está com alguma restrição no esqueleto?
Você perguntou se ele está com... Ele ficou com alguma restrição no esqueleto? Ficou algum estigma ainda de espondiloartropatia? Na verdade, assim, quando a Thalita for atendê-lo, eu vou examinar junto com ela para a gente procurar sinais de espondiloartropatia. A semiologia desses pacientes é muito rica, não é? O teste de Chobet, não é? Avaliar a expansão da caixa torácica, procurar o sinal da flecha de Forestier, tem manobras para ver articulações sacroiliacas, é uma riqueza de sinais físicos que a gente procura, né? Aí eu vou fazer com a Thalita e a gente vai depois te passar notícias. Mas só tudo que a gente já viu aqui é para dormir feliz, né? Não é, Ana? Com certeza. Dormir feliz e sempre com a pulga atrás da orelha, né? Doutora, a senhora tiraria a profilaxia do vírus B agora que ele está com asa e está sem a PRED? E agora ele está com... E ele ainda está usando, né, o etanercept? Tá, doutora. Está usando o etanercept. Eu acho que no meio do caminho não tiraria, não. A gente começou, ele vai usar enquanto ele estiver usando o imunobiológico. Quando ele parar, a gente deixa mais 6 meses e aí tira. Não correria o risco de tirar agora no meio do caminho, não. E alguém estava perguntando se tem alguma explicação por que fazem esse padrão, né, de hepatite Dili, com característica de hepatite autoimune, com imunobiológico. Eu não vi isso assim profundamente, mas o que acontece é que você tem uma inibição da proliferação de célula B, e aí tem um desbalanço entre célula B e célula T, e aí esse desbalanço da resposta imune acaba induzindo o quadro de Dili com características de hepatite autoimune, né? Porque quando você tem uma hepatite autoimune, você faz... Caio, me corrige se eu estiver errado, mas quando você faz aquelas imunohistoquímicas, o que predomina lá são linfócitos T, né? Então, o substrato inflamatório da hepatite autoimune. Então, é por causa desse desequilíbrio da resposta imune que aparecem essas alterações. Então, eu coloquei no grupo uma fotinho do que fazer antes de começar a dar anti-imunobiológico em doença inflamatória intestinal. Por coincidência, eu peguei essa fotinho ontem no Twitter, e realmente é uma quantidade de vigilância que você deve fazer intensa antes de começar qualquer tratamento, né? Agora, nesse caso aqui, foi feito o que tinha que fazer e nós nos surpreendemos com um outro caso, né? Não era um imunib para decidir se fazer. Exatamente. Era uma doença hepática importante, que eu acho que se a gente tiver conseguido chegar lá no diagnóstico mesmo, ele vai evoluir bem, né? Sim. Né? Ele está com asa, com etanercept e com ursacol. Isso. E a bioquímica, ela está perfeita. Muito legal. Agora a dúvida, né, Gama, será que esse cara tem mesmo o diagnóstico de espondilite anquilosante? E aí nós vamos tirar, né, Thalita? Quando é que ele vem, Thalita? Não sei, doutor, eu tenho que checar direitinho, mas eu acho que é em breve. Mas ele está seguindo com a reumato, né? Thalita, esse paciente teve internado recente? Não. Não, então, por muita coincidência, teve um outro paciente que estava internado com espondilite anquilosante, que é até um caso interessante também para a gente apresentar, só que ele veio de fora com o diagnóstico e o pessoal daqui da reumato não comprou, não. Sim. Eu não sei se o Irã está passando o mesmo paciente que eu. Oi? Eu usava o metrexate, que era cirrótico. É o Celso. Mas o Celso tem doença, né, Ira? Ele tem mesmo? Porque até onde eu como eu não fiz depois. Então, na primeira interconsulta deles, o pessoal até questionou, mas depois o doutor Eduardo até sugeriu, um colega da própria Escola Paulista, que avaliou esse caso de perto, e eles compraram o diagnóstico. No momento mais tardio.
Mas aí ele teve nova internação, eu fiquei sabendo que descompensou de novo. Ele já está na doença hepática avançada, né? Ele já estava bem ruinzinho. Pra gente estar chegamos um pouquinho tarde nesse caso aí. Ele foi um machado, né, lá no pronto-socorro. Irã, a Carol está perguntando se a gente fechou o diagnóstico da doença hepática do Celso. Não, Não. Langite esclerosante, a gente, pelo menos essa, a gente conseguiu afastar, sabe, doutora Carolina? As imagens dele de colangio-ressonância e de ressonância de abdômen superior não trouxe nada que remeteu. Ele também teve uma colonoscopia, a gente ficou intrigado com essa coisa dessa desproporção entre a albumina e esse coagulograma dele, que também a gente tirou aí isso da jogada, veio uma colonoscopia, inclusive com biópsias seriadas, que não veio nenhuma alteração. E ele tinha um diagnóstico que o Marcelo foi descobrir, ou você, daquela sigla? Tinha um diferencial, não tinha? De uma sigla que era alguma coisa very, very light. Era uma artrite reumatoide de apresentação precoce, ERA, Early Rheumatoid Arthritis. Lembrei. E o HLA-B27 não confirma esses casos? Ou pode estar ausente? Pode dar ausente, ele é um recurso quando você tem hoje dúvidas em relação ao diagnóstico. Ele ajuda, né? Porque 92% né, dos pacientes com espondilite anquilosante são HLA-B27 positivo. Então, ele contribui para o diagnóstico duvidoso. E esses pacientes aí não fizeram? Não sei se ele fez, acho que não. Não, o Celso não. A gente não coletou HLA-B27 para ele, não. Mas a gente tem uma oportunidade, doutora Carolina. É um caso interessante, eu estou com outro amanhã que eu vou pegar o doutor Gama ali pelo braço, que eu preciso mostrá-lo, ver o que ele sugere. Tá. Mas talvez o Celso seja um caso que no futuro venha aqui. Amanhã à tarde a gente está lá. E esse caso da Thalita a gente vai examinar e depois vai repassar, porque é importante a gente ter isso, o exame clínico bem documentado, né? Sim. Vamos ver se a gente consegue fazer um diagnóstico retrospectivo. Exato. Quem sabe? E também aproveitar, Thalita, que a gente está com aquele troco, e pegar o soro e tentar mandar lá para o AMAS para fazer o antimitocôndria. Entendeu? Sim, eu vou atrás disso, doutor. Eu não gastei, não, tá no meu bolso ainda. Entendeu? O Gama e a Thalita tem um rolo. Nós temos um caixa particular, porque quando a gente quer o papelzinho lá do AMBA, a doutora Lúcia já foi, a gente pega um outro caminho, entendeu? A gente dá nosso jeito. Mas olha a live de hoje. Mas olha a live de hoje. Eu me preparei, eu fiz uma revisão, tá tudo certo. Aí estou lá sentado, né? E aí 7 horas nada, 7h05 nada, 7h15 nada, eu mando o zap, olha, estou aqui à espreita, não sei se o problema é comigo, porque eu tenho limitações tecnológicas e tal, mas estou aqui esperando. Doutor, pelo amor de Deus, meu dia foi tão corrido, tão atrapalhado, dá para fazer outro dia? Olha só. Aí eu falei, olha, eu vou correr para uma outra sessão que me interessa, amanhã eu não posso, depois da manhã eu não posso, a gente fala na próxima semana. Ai, meu Deus. Estudei toda a demografia médica do Brasil, que foi publicada em 2020, né? Para trazer toda ela, né? Para sair corrido do ambulatório hoje à tarde, cheguei em casa e fui fazer a publicação saiu recentemente, né? Digo, deixa eu ir lá contribuir. Estou lá sentado esperando nada, absolutamente nada. Né? E essa demografia aí fala das diferentes especialidades? Como é que estão? Sim, agora, assim, hoje nós estamos com 500 mil médicos, né? 500 mil médicos, são 55 especialidades, e eu estranhei que essa de 2020, porque é uma publicação da USP com o Conselho Federal de Medicina, eles não incluem a hepatologia.
Eu acho que eles deixam dentro da gastroenterologia. Então, porque ela não é especialidade, na verdade, né? Ela é área de atuação. Exatamente. Então, eles não colocam, eles colocam a hemoterapia, a hematologia, a homeopatia, enfim, destrincham outras, mas na 55 a hepatologia não está. Existe uma campanha agora para tornar a hepatologia uma especialidade, o que ela é, né? Exatamente. Né? Já tem a sociedade, inclusive, que titula as pessoas, né? Então, ela tem residência, porque há uns exatamente. anos atrás a limitação é que não existia residência em hepatologia. Mas faz mais de 10 anos que existe, e vários serviços têm residência em hepatologia. Então, agora é capaz de dar para pleitear de novo e acabar sendo realmente uma especialidade, não uma área de atuação. Né? Exatamente. Aí, nesse estudo é interessante que eles mostram assim, a medicina do Brasil, a feminização da medicina do Brasil, né? Ou seja, quando você pega a faixa etária dos mais velhos, no caso aqui, eu, doutor Eduardo, enfim, são mais homens do que mulheres. Quando pega agora a idade de até 29 anos de idade, a maioria dos médicos são mulheres. Né? São as Isso é milênios. muito interessante. E me fala das tendências de especialidade, Gama, você conseguiu pegar assim, por incrível que pareça, né, as especialidades ainda que eles computam preenchendo 38% de todas elas, ainda é clínica médica, cirurgia geral, pediatria, gineco-obstetrícia. Aí eles justificam que isso talvez seja porque sejam portas de entrada para outras especialidades, né? A exigência como pré-requisito para outras especialidades. E aí depois, somando quase que 63% tudo, aí vem anestésio, cardiologia, né, imagem, né? E a patologia e extensão? A reumatologia não está lá, a medicina do trabalho está, né? E a patologia não é quase uma extinção, Caio. Já está extinta, praticamente. Quase uma extinção, entendeu? É muito legal esse estudo, é o quinto. O primeiro foi publicado em 2011 e agora em 2020 eles lançaram esse outro, muito interessante. E você vê o quanto a população médica, né, eles colocam, em 1920 nós éramos 14 mil médicos e nós éramos 30 milhões de brasileiros. Né? Hoje nós temos 500 mil médicos, né, para uma população de 210 milhões de brasileiros. Né? E quando você vai lá para o Pará, né, a relação médico para cada 1.000 habitantes é 1,03. O Pará e o Maranhão são os estados que têm o menor número de médicos para cada 1.000. Né? Então é um estudo muito interessante. Ela me fez estudar e aí me deixou plantado ali e eu tenho que compartilhar com vocês o que aprendi. Entendeu? É isso aí. O que quer um minuto da ciência amanhã disso, Cama? Tá bom. Muito bom. Muito legal o caso, hein, Gama? Mary, lindo, muito lindo. Caio. Muito bom caso, muito legal. A biópsia belíssima, né? Muito. Aquele ducto lá, gostei dele, muito. E a hiperipolese, né? A hiperipolese, né? O Caio falou em hiperipolese hoje, eu dei um pulo da cadeira, eu falei, não acredito. É que o Caio está procurando mais do que a doutora Valéria. A doutora Valéria não gostava da hiperipolese, então ela passava batida, entendeu? Ela passava batida, né? Olha, mas eu nunca vi esse diagnóstico em nenhuma biópsia aí da vida real, dos particulares, eu nunca vi isso. Mas é muito difícil de ver mesmo, é olho de... mas de repente é bem difícil, porque é ruim de ver. Tem quem procura isso, né? Para quem procura direitinho. Semana que vem é nosso caso, né, Fernando e doutora Maria Lúcia? Isso, semana que vem é o nosso caso. Quem vai comentar é a doutora Virgínia Figueiredo. Legal.
Legal, gente. Então, nós vamos dar uma boa noite, né? Boa noite. Obrigada, obrigada.